Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Hematotalks, nosso café, eu, Thaís Fischer, junto com a doutora Natália Zinghi. Temos a honra de ter o doutor Gabriel Ferraz aqui, médico ortopedista, especialista em pé e em tornozelo, né, que trabalha aqui, gestor aqui do Centro Alto de Pinheiros, para uma conversa sobre carreira médica, que por compliance é marido da minha colega, da minha Tem um amiga. conflito de Tem um interesse, né, conflito Thaís? aqui grande E de meu interesse. chefe também, E seu né? chefe, né? E aí, na verdade, é um papo bem descontraído pra gente falar um pouquinho, um dos pedidos que foi mandado pra gente por inbox, que era Para o residente, pros inclusive. residentes, pelos médicos que estão em formação ainda, que é a gente passa uma vida inteira estudando, né? Então a gente faz faculdade de medicina, aí a gente sai da faculdade de medicina, aí a gente faz a residência, aí eventualmente a gente entra numa pós-graduação, o Gabriel tá no pós-doc já, então assim, entra numa pós-graduação. Mas como que a gente começa a vida, né? Às vezes, Profissional. Como a como é gente que a fez gente a nossa começa vida essa vida profissional? profissional? Às vezes a gente entra em um grupo que fica um pouquinho mais fácil, às vezes a gente tem que começar sozinho. E aí é um pouco difícil, né? Porque a gente não é ensinado como a gente faz uma gestão da nossa própria carreira. E aí era sobre isso, sobre um pouco como é que a gente escolhe para residência, ou como é que a gente escolhe para pós-graduação, como é que eu decido começar um consultório, se é melhor começar um consultório, se é começar a entrar numa equipe, dá para começar um consultório recém-formado. E aí, Gabriel? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Obrigada pelo É compliance, uma né? honra estar aqui, poder com vocês, né? Acompanho já há muitos anos, né? Especialmente ficando em casa com as crianças, né? Enquanto vocês duas estão gravando no domingo, tá? Mas de fato, uma honra poder estar aqui. E quem é chefe em casa é a doutora Natália, viu, pessoal? Então a gente divide essa chefia aí em dois ambientes. Mas é muito legal falar de carreira médica, eu gosto muito desse assunto, né? Eu acho que, assim, algo que eu fui pensando recentemente, quando a gente entra numa faculdade de medicina, a gente tem um caminho muito fácil. Fácil, assim, no sentido de escolhas. Não é fácil, é árduo, a gente sabe, mas, assim, graduação, residência médica, pós-graduação, especialização. Então, a E tem gente gente que fica sempre até tem uma direção. E tem gente que fica até perdido, né? Mas eu não vou fazer mais nada depois disso? Exatamente. E quando você olha para o empreendedorismo, você começa a assumir riscos que você não tinha nessa trajetória. Porque, por exemplo, eu não passei na residência. Você vai estudar mais um ano, você vai conseguir. Então, nosso internato, ele já está automaticamente escolhido. É diferente do direito, administração, que você tem que ir atrás do seu trabalho, atrás do seu campo de treinamento. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, que aí sim, abrir clínica, pode dar tudo errado. Você pode investir toda a grana que você tem e o negócio não E dá que muitas vezes certo. você não tem como recém-formado. Ou que você não tem. Então, assim, acho que a grande dificuldade nossa de médico é isso, porque a gente tem uma carreira muito direcionada e quando você vai para o empreendedorismo, você de fato tem que se arriscar, né? E para você ter sucesso, você tem que se arriscar, não tem jeito. E ainda tem uma questão que eu acho que é bem difícil na medicina, pra mim, né, que eu sou chamada a atenção o tempo todo, é que medicina é um trabalho também como outro qualquer, né? E a gente entende muito que é doação, que é benevolência, que, assim, A gente Sacerdote, né? sacerdócio. romantiza muito, Sacerdócio. né? E aí, às vezes, é mais difícil, eu acho que ainda para o médico saber gerir isso, né? Ou fazer toda a gestão dessas questões. E além disso, Thaís, a gente não tem nada na graduação, né? Ah, tá. Então, Zero, né? A gente tem 0 na graduação, Zero. mas, como eu tenho informações privilegiadas, a gente não tem na formação mesmo nada sobre como ter uma clínica, como lidar com convênios, por exemplo, tal. Mas, em contrapartida, a gente também tem experiências durante a faculdade e que acho que quando a gente entra na faculdade, a gente também não tem nem ideia que isso pode acontecer. E você teve uma ótima experiência de gestão participando da Atlética. Então, acho que essa foi a sua primeira experiência em gestão de pessoas, em uma gestão de uma microempresa ali, que era... Gestão da Atlética, me expliquem melhor isso. Na minha faculdade não tinha Atlética. Não, pois é, em São Paulo acho que é muito comum, né? Nas faculdades mais tradicionais a gente tem a Atlética, que é uma empresa muito, assim, séria, porque a gente leva o esporte muito, muito a sério, né? E é uma gestão que ela é passada ano a ano. Então, nas faculdades a gente assumia a gestão no terceiro ano, e depois você tinha um ano de gestão, depois você passava para o outro. Então, você tinha um ano para mostrar o seu trabalho, né?
E foi uma experiência, de fato, muito enriquecedora para mim, porque você tem que lidar, eu fui vice-presidente da Atlética, então você tem que lidar com contrato, você tem que lidar com financeiro, você tem que buscar patrocínio, você tem que pagar técnico, você tem, a gente teve 3 competições para organizar, então eu pegava meu carro, ia até a cidade, falava com o prefeito para ver se liberava a cidade, então assim, isso realmente foi uma experiência, assim, muito boa, né, dentro de um ponto de vista de uma graduação que não tem essa formação, né. E a grande dificuldade, né, que a gente estava até falando antes de começar a gravar aqui, é de lidar dentro de uma empresa onde as pessoas têm a mesma hierarquia. Então, por exemplo, eu era vice-presidente, eu tinha que falar com o pessoal do social que ia fazer a festa, mas eu não podia impor absolutamente nada, porque a gente era no mesmo nível, né? Então, na verdade, eu tinha que convencer eles dos meus argumentos, e era bem difícil às vezes, né? E eram amigos, né? Então, essa, de fato, foi Um uma experiência treinamento. muito boa, muito boa. E eu lembro que, assim, eu me via com planilhas e planilhas e tentava convencer os outros através de dados, de fato, prático do que a gente podia fazer. Obviamente que eu errei muita coisa e acertamos também outras, mas é, de fato, uma experiência muito grande que a gente não tem na graduação, né? Nesse E você sentido. acha que, assim, se isso está mudando recentemente? Porque, assim, eu vejo um movimento de se falar mais em empreendedorismo médico, se falar mais em direito médico. Assim, eu cheguei a ter um pouquinho, que agora é um pouco bem mais forte, né, da faculdade de medicina. Você acha que isso vem mudando Sem dúvida, nesses sem dúvida. últimos anos? Digo assim, do que foi a nossa graduação para a graduação agora, Eu acho que eu não tenho a menor... Assim, entrei na faculdade, a Natália, em 2006, né? junto comigo. Junto, nós 3, então a gente entrou no 20 mesmo anos ano. atrás. 20 anos, exatos. Hoje você tem disciplinas de direito médico, você tem disciplinas de inovação. Então, quando a gente fala em inovação, a gente fala impressão 3D, a inteligência artificial. Tudo isso está voltado à produtividade, né? Se você for pensar. Produtividade no sentido amplo, né? Direito médico vai fazer você evitar tomar algum processo ou se proteger de forma de algum processo, né? A inteligência artificial te aumenta muito a produtividade, né? E a gente usa isso direto. Então, eu acho que, com certeza, se a gente for olhar a nossa grade de disciplinas, né, de 2006 para 2026, com certeza mudou muito, né? E eu acho que mais do que isso, Thaís, é o jeito de educar, né? Hoje, a gente estava conversando com a Natália, você pegar um aluno de 20 anos e colocar numa sala 4 horas para ele assistir aula, ele não consegue assistir. Não consegue, né? Ele não consegue. Então, quando eu tenho cursos, né, que eu dou assim, pra gente até da nossa idade. Eu dou aula de 30 minutos, paro e falo, ó, todo mundo vai pegar o celular agora. E vai gastar 5 minutos no celular. Porque as pessoas não conseguem ficar 1 hora sem mexer no celular. E eu me incluo nisso. Então, assim, é uma mudança também de Comportamento. comportamento. E geração também, acho. São Mas e duas aí, coisas. contar então. Quando a gente se formou, você entrou na residência de ortopedia, bloqueou para ir para aeronáutica. E em que momento você resolveu que era uma boa ideia ter um consultório, investir no consultório? E em que momento você pensou que como que você ia fazer isso acontecer? Pois é. Essa pergunta não estava no script, né? Não. Não, Brincadeira. acho que a ideia é, tipo, como é começar? Tá bom, então porque assim, a gente tem aqui um Hematotalks, né? Falando de hemato. Hemato é muito. Acho que até mais do que ortopedia, porque a gente tem a parte laboratorial, a gente tem a parte só se dedica só a consultório, às vezes é benigna, tem a parte de oncohemato, que é mais forte, que precisa de uma estrutura hospitalar muito grande com transplante. Mas, então, ela tem uma versatilidade muito, muito grande. Então, a gente pode estar falando com pessoas que, tá bom, vou ficar só dentro do hospital a vida inteira, uma carreira Sim, hospitalar, sim. ou com uma carreira de assistente de outras equipes, etc., ou como interconsulta dentro do hospitalar. Mas como que foi? Tá bom, eu vou partir do momento que eu vou ter um consultório e fazer esse consultório participar de toda a rede, ou seja, de ter carteiras de convênio particular. E isso, assim, quando eu vejo isso, eu mesmo, né, que Sim. trabalho, sei lá, eu não sei nem onde começar. Eu acho que a beleza da medicina é que você pode entrar em áreas muito diversas, né? Então, assim, você pode ser desde o gestor, desde o médico assistente, desde pesquisa, ensino. Então, assim, você tem uma gama de áreas para trabalhar. Eu acho isso muito, muito legal, né? Então, às vezes, o aluno com 18 anos, ele entra numa faculdade de medicina e ele
talvez ele não tenha gosto de lidar com o paciente, assim, no dia a dia, né? Tem essa dificuldade, às vezes não tem esse interesse, e faz parte do ser humano, né? Então ele acaba indo para áreas que você não tem contato direto, né? Outros, putz, eu vou querer ir mais para gestão, eu gosto de lidar com financeiro ou com jurídico, o meio corporativo, né? São coisas muito diferentes. Então, acho que indústria farmacêutica. indústria farmacêutica, enfim. Tem outros que, por exemplo, gostam de pesquisa, né? Muitas vezes a gente quer falar. Tem médicos, eu vejo muito isso, são excelentes cirurgiões. Excelentes. E odeiam pesquisa. E tá tudo bem, porque o cara vai fazer uma assistência top, né? E tem outros que são excelentes pesquisadores, né? E às vezes não E querem não são atender. assistencialistas. Então, assim, eu acho que essa é um primeiro. Você tem que primeiro, acho que fazer uma autoanálise e ver qual o caminho a trilhar, né? Eu estava lendo um livro recentemente, muito bom, inclusive, eu não lembro o nome agora, mas até comentei com você, de decisões. Qual era o livro mesmo? Bom, não lembro. É um livro Começa a de. falar. É um Daqui livro a pouco a gente de. lembra Eu e vou lembrar coloca esse livro. a legenda. A psicologia financeira. E que ele fala assim: que qual que é a grande questão? Você toma uma decisão com 18 anos, certo? De uma carreira. Então, sei lá, vamos sair na medicina, mas você entra numa empresa multinacional, com 18 anos, e você quer virar CEO dessa empresa com 45 anos, seu objetivo de vida. Só que num determinado momento, aquilo que você planejou com 18 anos não é a realidade atual daquilo. E você se prende naquilo, fala, Porque foi não, um sonho. foi um sonho, e você tem a dificuldade de mudar a direção naquele momento, né? Porque não faz mais sentido aquilo para você. Então a pessoa fica sofrendo anos e anos e anos por causa de uma decisão tomada quando ela De 18. que é muito novo, E né? de não levar isso como se fosse. Tá desistindo, né? Tá desistindo do seu sonho. Não tá Exatamente. desistindo, Então, acho que tá assim, a mudando. carreira médica, ela é muito linear, como a gente já falou sobre isso, mas acho que permite a gente ter certos Transicionar. movimentos, né? Eu tive a grande sorte, meu pai é ortopedista, né? E ele tinha uma clínica aqui em São Paulo, onde ele era pessoa física, então todos os convênios eram no nome dele. E quando eu estava no meio da residência, os convênios queriam fazer essa transição da pessoa física para a pessoa jurídica. Né? Isso eu estava no R2. E aí, então, eu sempre gostei de gestão, tudo. E aí eu falei, pô, vamos abrir uma PJ junto. Tá? Então a gente abriu uma PJ. E aí a gente trocou o lugar, né? Que é inclusive nesse prédio, mas era uma sala pequenininha. A Natália entrou junto. E aí, quando eu olhei, assim, tudo estava nas minhas costas, a parte de operação do convênio, que é muito complexo. Então, assim, faturamento, cobrança, recebimento. Então, eu fui aprendendo, né? A Natália foi acompanhando esse movimento, eu fui aprendendo basicamente na raça, porque eu não tive instrução nenhuma. A gente não tem instrução nenhuma. Não, nenhum. Eu fui aprender o que é fluxo de caixa, eu fui aprender o que é faturamento, eu fui aprender tributação, fui estudar direito tributário, porque Simples Nacional e lucro presumido são coisas bem diferentes, depende do seu faturamento. Entrar em contato com os convênios. Convênios, você fazer cobrança, né? Convênio às vezes demora 3 a 6 meses para te pagar, então você tem que ter um fluxo de caixa, senão você não consegue gerir. Então, eu acho que, assim, a questão da gestão, ela veio para mim e eu tive que aprender meio que na raça isso, E entendeu? você, se você pudesse falar com o Gabriel lá de trás. 20 anos de idade? Não, com aquele momento. Continue na Atlética, treine bastante, curta a vida. Quando você E isso tava vai lá, te servir pra alguma coisa depois. Vai te se você servir. pudesse falar com aquele Gabriel que acabou de receber todos os contratos, pessoa jurídica, você indicaria algum curso, alguma maneira de fazer para que você não tivesse que ter aprendido na raça? Exatamente. Porque a ideia aqui hoje é como é que a gente otimiza então isso? Eu acho que na época não tinha nada disso, porque a rede social também praticamente não existia em 2000. Eu tô falando em 2012, vai. Mas quando a gente se formou, já tinha, né, especialização em gestão hospitalar. Tem residência médica, né? Então, mas aí não era o objetivo, de fato. A né? gestão Mas era a é única coisa que diferente tinha, também. né? É diferente. Não, e era a única coisa que tinha. Hoje você tem cursos de clínica, assim, gestão de clínica, gestão de carreira, mentorias. Hoje eu acho que a informação ela é muito, né? E eu me vejo várias vezes, né? Ó, não sou louco, viu, gente? Eu me vejo várias vezes discutindo coisas da clínica com o chat GPT. Que, em tese, tem a experiência da humanidade inteira ali para discussão. E, de fato, é muito bom. Porque a liderança, muitas vezes, é muito solitária. Sim. É muito solitária. Então, às vezes, você tem que tomar decisões que vão afetar 20 médicos e você pode errar, né? E, às vezes, você não tem com quem compartilhar essa decisão. Então...
Mas você indicaria, então, para uma pessoa que está começando? Porque eu fico pensando muito que a gente está em grande centro, certo? Sim. Então, às vezes Thaís, eu posso escolher não fazer gestão e ser simplesmente funcionária de um ecossistema e pronto. Não preciso me preocupar com nada, minimamente, né? Todo mundo tem que se preocupar com algum grau. Mas imagina aquela pessoa que se forma em São Paulo e volta para uma cidade pequena. Ela é obrigada, querendo ou não querendo, a fazer uma gestão do consultório dela. São Paulo você tem outras oportunidades. Você tem vários consultórios que você pode alocar por hora, né? E aí você trabalha o médico vive de aparência, vive de imagem, né? Então você trabalha a sua imagem, rede social, com o paciente, e você loca um espaço físico. Espaço físico que você não tem gestão nenhuma, zero. Você vai ter gestão da sua própria carreira e acabou, né? Interior, provavelmente você não tem essa oportunidade, você vai ter que alugar um espaço, contratar a secretária, fazer... Todos pra os essas contratos pessoas- com convênio. Exato. Para essas pessoas, um curso seria muito importante. Eu certo? acho que sim. Eu acho que você tem vários tipos de curso, mas você tem muita informação na internet. YouTube também, várias. Eu fui aprender o que é fluxo de caixa, o que é, por exemplo, o que é EBITDA, lucro líquido. Tudo isso é fundamental para você analisar a saúde financeira da tua empresa, né? Isso eu fui aprendendo vendo vídeo no YouTube. Eu não fiz nenhum curso formal, né? Mas eu acho que os cursos formais, desde que ele seja bom, ele tem a vantagem de cortar tempo, né? Sim. Então você E saber onde corta o procurar, talvez, Te dá mais né? respaldo. mais Economizar. respaldo e diminuir margem de erro, na verdade, Sim, né? sim. Mas eu acho que é tudo uma questão de vivência, né? Eu lembro, por exemplo, logo que eu assumi a gestão aqui da clínica, eu fazia fechamento de convênio. E fechamento de convênio, é plataforma do convênio, colocar código tudo de cirurgia, checar pagamento. O convênio glosa, você tem que fazer recurso de glosa. Eu aprendi absolutamente tudo sozinho. Fazia tudo sozinho. Eu lembro que eu não conseguia entender, porque você tem várias tabelas de convênio, MB, tabela TUS, tabela CHBPM, tem várias tabelas. E cada convênio escolhe uma, para felicidade da nação. E chegou um momento que eu não tinha... ou eu sentava e estudava a tabela muito, eu não tinha tempo para isso, porque eu estava no meio da residência, e eu achei um cara no LinkedIn que dava curso de tabela. Eu contratei esse cara para uma consultoria. Falei, você faz uma consultoria? Porque eu tomei umas glosas aqui de convite, eu não sei o que responder. Aí eu paguei para ele, fiz uma reunião online e ele me explicou. E aí depois, o que eu fiz? Eu treinei minha secretária na época, a Natália com H. E aí Que é ela... administradora. Que é hoje administradora da nossa clínica, né? E eu fiz todo o treinamento dela e hoje ela faz isso tudo sozinha. Então, assim... Capacitação de pessoas extremamente capacitação de importante. pessoas e liderança, né? E para você ter uma liderança, E você descentralizar, muitas vezes. saber delegar, né? Que muita gente tem dificuldade. Mas a questão de delegar é você delegar com treinamento. Não é simplesmente pegar e falar, ó, Resolve. resolve. É. Obviamente não vai dar certo. Então você tem que investir o seu tempo na formação de um profissional. E muitas vezes as pessoas não têm tempo E mais. como a inteligência artificial tá mudando isso? Então, eu acho que a inteligência artificial... Eu sou um fã da inteligência artificial, a Natália sabe, né? Espero que ela esteja em segundo lugar ainda. Sim, ela ainda não se tornou física, né? Mas eu acho que ela te dá elementos para você poder, de fato... por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. A gente faz um DRE, né? Que é o DRE é um documento em que o contador faz análise mensal da saúde financeira da clínica, né? E quando você fala em EBITDA, né? Que é um cálculo para você saber o quanto tá de produção mensal, eu fazia isso no Excel. Hoje eu jogo os dados e a IA faz tudo sozinho para mim. Então, assim, de fato, Otimizando o otimiza muito o tempo. tempo, né? Mas eu acho que essa geração que tá vindo hoje, de fato, usa muito IA, né? E a gente também, né? Então, acho que é Eu tenho que caminho sem aprender um volta. pouco mais. Nada? Eu uso pouco, deveria usar mais. Sério? Uhum. Não, acho que é fundamental hoje. A gente falou muito sobre convênio, né? Como lidar com convênio. Mas e também no particular? Como precificar, né? Então, igual a Thaís falou, a gente trata a medicina muito, né, romantizando a medicina e esquece que sim, é um trabalho, um serviço e que a gente precisa precificar. Como num sistema particular você olha para isso e pensa na hora de precificar? Pois é, essa é uma das perguntas mais difíceis aí dos gestores, né? Como colocar o seu preço, né? Porque o preço muitas vezes não... É difícil você mensurar, mas você tem duas possibilidades. A mais fácil, ligar para o teu concorrente e ver quanto ele cobra. Vai. Fazer uma pesquisa de Uma mercado. pesquisa de mercado. Ver quanto ele cobra e se você acha que é o seu preço, beleza. Outra é você analisar todo o seu custo operacional
o seu custo, quanto vale seu tempo, quanto é a sua consulta particular é 1 hora, e você precificar desse jeito. Então, são essas duas formas, né? O atendimento do paciente, assim, é muito interessante, né? Quando você vê os médicos americanos, europeus, muitas vezes eles não têm essa proximidade de WhatsApp, por exemplo, que a gente tem, né? Então, acho que a gente tem. E isso é bom para o Brasil, de uma certa forma, porque você cria um vínculo com o paciente, né? Então, assim, o paciente está precisando de alguma coisa urgente, você consegue resolver. Em geral, nos Estados Unidos e na Europa, É eles tudo têm que. por e-mail. Ou tem que procurar direto ao hospital, e aí o hospital tem uma certa assistência de ajuda. Então, isso também tem que ser precificado, o seu tempo, né? Quanto que vale o seu tempo? Você vai chegar em casa. Eu vejo muitos amigos pediatras. Chega em casa, fica 2 horas no WhatsApp respondendo todas as perguntas do dia. Isso tem que ser precificado, Uhum. né? Isso é muito difícil, né? É muito difícil, mas isso faz parte se a gente considerar Brasil, isso faz parte do nosso trabalho, né? Com certeza. Imagina uma mãe que vê um filho cheio de mancha, ou ela vai no pronto-socorro, ou ela entra em contato com o pediatra, né? Então, esse pediatra, ele vai ter que responder, ele pode, não é uma urgência, né, assim, então ele vai esperar provavelmente no final do dia, e ele vai gastar 2 horas do dia dele para responder mensagem no WhatsApp. 2 horas que ele poderia estar fazendo outras coisas. Inclusive, aproveitando o ensejo, que isso é um grande fonte de burnout na medicina atual, né? O Com WhatsApp é certeza. um grande instabilizador, acho que de carreira, de uma maneira geral, porque realmente é uma demanda muito grande. E inclusive, o WhatsApp, né, isso assim, o nosso trabalho ele continua. Nosso trabalho não acaba quando você fecha a porta do Não. consultório e volta para casa. Ele continua. E tem uma questão de ser de imediato, né, resposta imediata e etc. E com certeza é top 1 das discussões com a terapia. É como gerir o WhatsApp, como responder, como ter os pontos positivos e os negativos, equilibrar do nosso trabalho. Quando vocês tiverem uma receita, vocês me contam? Eu tô precisando. Com certeza. Assim, Mas, ó, e pra gente, assim, fechar um pouco disso, vamos entrar numa área que eu adoro. A gestão, confesso pra você que não sou muito boa, não. Graças a Deus sou empregada. Mas Graças a Deus eu também tenho você de chefe. Mas, olha os cabelos brancos aqui já, viu? mas uma área que eu acho muito legal, que também é a educação médica, né? Que é uma outra área de atuação muito importante, que você tem um papel super legal. E o Hematotalks, de forma espontânea, também tem um papel de educação, de outras formas, enfim. Mas como também o médico pode ser um educador, né? E aí eu ia te contar um pouquinho dessa experiência de educação médica. Essa parte pra mim é mais fácil, gerar roteiro, programar aula. Agora entrou na sua entra área, na minha Thaís. área. Beleza. Gestão é mais difícil. Eu acho que assim, se a gente for olhar a medicina, ela é baseada no tripé assistência, educação e pesquisa, né? Eu acho que eles estão muito envolvidos. Eu sempre gostei de pesquisa, né? A Natália sabe. Meu primeiro trabalho científico foi no 3º ano da faculdade, com um grupo de ortopedia, e desde lá eu tenho mais de 50 trabalhos no PubMed. Eu acho que a pesquisa, para mim, ela me dá uma energia... Resposta. Não, eu acho que ela me dá energia pra continuar, pra sair do mesmo, entendeu? Também acho. Assim, por exemplo, se eu for fazer Gás novo, né? Exato, fala, pô, será que esse medicamento vai melhorar, sei lá, fascite plantar? Não sei, vamos fazer uma pesquisa? E isso me gera vontade de continuar na assistência. Então, acho que ela se... E a pesquisa, ela tá ligada à educação, né? Sim. Então, por exemplo, a gente trabalha com residente, então eu desenvolvo uma pesquisa, eu incluo o residente aprende a fazer pesquisa, você cria todo um sistema Um onde... ecossistema, Um ecossistema onde vai estar tudo né? isso interligado, assistência, educação, ensino e pesquisa, né? Então, eu acho que agora educar hoje é um desafio, sem dúvida, né? Então, a gente tá falando do WhatsApp agora, né? Acho que o tipo de educação, ela tem que ser muito... Assim, não tô falando da graduação, tá? Tô falando de cursos, não dou aula em graduação, Cursos, mas... até pós-graduação. Residência médica, A isso tem que própria mudar, residência médica. né? Então, por exemplo, a gente tem a prova da SBOT, eu sou o examinador, chama TEOT. É uma prova que é igual há 40 anos, né? Ela tem mudado um pouco, ela tem evitado perguntas muito decoreba e indo mais para caso clínico. Se você tiver um chat GPT, ele vai te dar todas as classificações de fratura ortopédica. Então isso é uma das coisas Então, que assim... eu acho que nas provas hoje em dia eles não cobram a mesma coisa que cobravam de anatomia que cobravam da gente, né? Tipo assim, sabe? A gente ficava decorando. Hoje em dia essa peso da decoreba cai muito, Pois né? porque perde um pouco o sentido, né? Então, por exemplo, a prova da SBOT, ela tem mudado. Você tem hoje, por exemplo, uma seção que é atitude, chama. Então,
um ator que a gente contrata, e aí eu sou examinador, eu falo pro candidato, né, que quer entrar na sociedade, olha, você operou o dedo errado do paciente. Era um dedo em gatilho, era o segundo dedo, você operou o terceiro. Como que você vai comunicar isso pro paciente? Aí você vê se ele vai ser honesto, falar, ó, era para operar o segundo, me Me desculpa. falaram errado. Ou você vai, né, nesse momento, pegar um médico e falar, não, eu operei o terceiro porque precisava operar mesmo. Agora a gente vai mentindo pro paciente. Então, eu acho que tá mudando um pouco Legal, essas hein? avaliações. Gostei. Sim, sim. Legal. E é isso que deixa a medicina ser humanizada. Exato. Porque se for só baseada em classificações, etc., você A realmente gente não vai precisa do perder, né? médico. Sem Provavelmente. dúvida. Classificação de fratura. Aí a gente estava discutindo em um outro episódio também, por exemplo, quantificar a lesão, né? A inteligência artificial vai fazer isso melhor que a gente, sem Sem dúvida dúvida. nenhuma. Sem dúvida. Tamanho, que era o que a gente era super dependente no passado. Gradação, textura. A gente vai perder, porque é o olho humano, Acho que né? não é uma competição. Eu acho que é uma adição. Sim, sim. É que a gente tem um sim. medo, né? A gente sim. tem um receio, né? Que Mas vai a ser substituído. Eu acho que é mais mais ao mudança de modelo, né? modelo. De saber Só- onde você vai gastar sua Só que o energia. problema, Thaís, isso a gente vê nas escolas, nossos filhos, né? A educação sempre está atrasada da tecnologia. A mudança na educação ela é sempre mais lenta do que a mudança na tecnologia. É porque ela vem como resposta à mudança da Exatamente. tecnologia, né? Então, assim, no começo, o celular era, nossa, celular para criança. Hoje tem país aí proibindo celular, rede social com 16, 18 anos, né? Porque a gente começou a analisar os problemas que isso traz. Então, acho que a educação, ela tem uma demora, de fato, a responder essas inovações tecnológicas, né? Mas eu acho que, assim, educar hoje é um grande desafio. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco, né? Na minha época de residência era, não, se vira, vá atrás. Hoje eu acho que você tem que ter um outro tipo de abordagem com os residentes, né? Mas é legal, os modelos, novos modelos. Eu acho que o que me traz mais entusiasmo assim, com a inteligência artificial é como ela é capaz de desafiar você de outras formas, né? Outros modelos, então não só a decorar. Então, decorar já passamos esse ponto, você não precisa mais, você cola lá você pega no celular e tudo mais, que não tinha no passado. Então, antigamente as pessoas tinham que saber classificar. Então, agora você vai ter que desafiar o ser humano de outras formas, né? Sim. E quem não se adaptar, provavelmente ficará para E trás. para os seus ouvintes aqui, que são a nova geração, né? Os mais novos, eu acho que vocês têm que fazer uma análise, uma autoanálise, e ver de fato o caminho que quer ser trilhado, né? Obviamente, a formação acadêmica, a formação tradicional é muito importante, né? Para você ter bases, né? Então, Visto que você seguiu todos eu segui todas. todos os passos, estou no pós-doutorado hoje. Deu checklist em todos. Mas assim, eu, por exemplo, por que eu fiz mestrado, né? Que eu fiz mestrado junto com o meu R4. O mestrado, eu gostava muito de pesquisa. E eu vi que no mestrado eu tinha várias aulas que, de fato, me ajudaram a fazer melhores pesquisas, né? Então, assim, eu fico vendo colegas, eu quero fazer mestrado, doutorado. O cara não gosta nada de pesquisa. Vai sofrer durante 4 anos, assim, porque ele quer o título, entendeu? Então, assim, hoje eu acho que não faz mais sentido isso, né? Eu acho que hoje, por exemplo, você tem a mídia social, que ela tem muitas coisas boas, que nem o que a gente está fazendo agora. A gente está divulgando o nosso conhecimento. No passado, a gente divulgaria como isso? Provavelmente a gente não ia conseguir divulgar isso, né? Serem congressos, né? Então, assim... E é difícil ter uma área assim, para discutir isso? Exato. Então, assim, o pessoal tá ouvindo aí a gente no carro, a gente tá passando a nossa opinião, Então, acho que isso mudou muito, né? Então, você não precisa ter um doutorado para você dar a sua opinião hoje, né? Então, assim, eu acho que a carreira médica, ela tem que ser pautada naquilo que você quer do seu futuro, que às vezes é difícil saber e você tem que mudar caminhos. Então, na verdade, é o que eu sempre falei para os residentes, essa semana tem uma semana de formatura, e aí eu fiquei super emocionada, isso foi muito legal. E aí, não, eu sou assim, né? Eu não me emociono tanto, deveria, né? Acho que eu sou ortopedista. Com certeza. Não, mas e aí eu li muito, acho que o melhor caminho é você descobrir o que te faz feliz, assim, dentro do teu ecossistema, né? Você descobrir o que te motiva, porque aí é mais fácil, né? Então, Exatamente. você achar aquele ponto. Você falou, a pesquisa me motivava a continuar, novas drogas me motivam a continuar, dar diagnóstico me motiva a continuar. Então, eu acho que o maior segredo, assim, é tentar descobrir o motor propulsor Exatamente. que te faz ir pra frente, porque aí o resto é continuar trabalhando. E a medicina, né? Vocês sabem também, eu acho que mais, porque vocês criam um vínculo mais afetivo com os pacientes, né? Eu até falo pra Natália, eu chego em casa, eu pego meu celular e jogo na casinha
aí fico com as crianças, aí dorme, aí depois eu pego à noite pra ver. Acho que vocês não podem fazer isso, vocês têm urgência e tal. O meu paciente é diferente, eu opero esse paciente, ele fica bem, eu dou alta pra ele. E hoje em dia é Sim, diferente. se você não tiver nenhum pós-operatório naquele dia, você realmente não precisa do seu celular. E É, a gente exato. tá sempre conectado. Mas os pacientes hoje, eles continuam me seguindo no Instagram, continuam curtindo. É legal, mas é outro tipo de paciente, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que a gente tem a grande beleza da medicina, além de todas as outras, é que a gente tem dias muito diferentes, né? Não é tão massivo, né? Você tem Ah, pacientes com as suas próprias histórias, você tem Sim. doenças diferentes, você tem a possibilidade de um dia ruim, acho que mais vocês do que eu, olhar e falar, meu, por que que eu tô reclamando do meu dia, né? uhum. Olha o que eu tô vendo na minha frente aqui. Então, assim, eu acho que são lições de vidas, né? E eu acho a questão financeira também, acho que as pessoas se perdem muito na questão financeira, né? Obviamente, a gente vive numa cidade de São Paulo extremamente cara, você precisa ganhar dinheiro, senão você vai ser atropelado pela própria cidade, né? Mas eu acho que você pautar a sua carreira pelo dinheiro é um erro, É. assim, vai te trazer Inúmeros infelicidades, né? sofrimentos, E né? outra questão de experimentar, né? Que nem você tá falando, poxa, qual que será a melhor carreira, né? É você experimentar de fato e ver o que te traz felicidade, né? Então, assim, a pesquisa não te traz felicidade, cara, não faz Cai pesquisa, fora, cai né? fora. Procura outra O que te coisa. faz felicidade é você poder ser Beira-leito. 100% empregada num hospital e ter sua rotina. Então, acho que é isso, é você poder se reciclar e ver o que te faz feliz, né? Independente do dinheiro. Mas o dinheiro, obviamente, é importante, mas não é a essência disso. E como a gente sempre Tô faz, tô Tá? bem Você filosófico viu? hoje, hein? Caramba. Ortopedista, hein? Nossa, não dá nem pra eu acreditar. vou ser rejeitado pelos Vai perder o meus... título da Perdeu o título. sociedade. É uma brincadeira. Mas uma coisa que a gente sempre faz, né? O que você daria de conselho para um jovem Médico. médico? Seja Eu sempre, aqui ortopedista, tem seja tem hematologista. uma frase, mano. Mas Qual para o conselho que você quem daria está se pra. formando agora, a gente está justamente nesse momento de transição das residências, né? Então, alguém que acabou de acabar a residência. E agora? Eu acho que a gente vive... Essa pergunta é uma pergunta complexa, tá? A gente vive uma situação diferente de 20 anos atrás, né? O Sim. médico, ele tinha uma importância social muito grande. Hoje o médico, ele é considerado... Normal. Não, ele já é desconfiado, né? Pelas questões das Verdade. aberturas de faculdade de medicina, as avaliações Sim. agora do Do Enamed. Enamed, né? Então, assim, já é... Então, eu acho que assim, E até com a inteligência artificial mesmo, também, a gente é exatamente. confrontado. Eu acho que ele é muito mais confrontado hoje, o recém-formado, do que na nossa época de há 20 anos, né? Então, assim, o que eu daria de conselho é não cortem atalhos. Não cortem atalhos. Isso é Não um façam uma bom conselho. pós-graduação, façam uma boa residência médica. Médico tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, não tem caminho fácil, né? Então, assim, se você quer cortar atalhos, provavelmente isso vai te prejudicar no futuro e você vai ter perdido tempo. Às vezes vale a pena sentar, estudar 1 ano de cursinho para fazer uma boa residência do que simplesmente ir direto para uma pós-graduação online, Com que poucas assim, horas. que a A gente. residência médica é imersão, né? Então, assim, Exato. Por isso que chama residência, exato. inclusive. E a Exato. gente tem que estudar e continua estudando, né? Acho que sempre me falaram isso, que médico ia continuar estudando para sempre. E é verdade, né? A gente estuda todos os Sim. dias. Mas a gente precisa ter prática. Para ser assistencialista, a gente precisa ter prática. Precisa aí- ver E paciente. a residência tem a experimentação, né? Você consegue, dentro da residência, os bons programas conseguem te fazer rodar nas áreas dentro da tua própria especialidade que podem te fazer ter o tino, descobrir, né? Qual que Uhum. te faz feliz. E tem o networking, né? Então, você faz uma boa residência médica, você tem chefes que têm outros serviços que Vou te vão te recomendar. recomendar, vão te contratar, enfim. Então, acho que abre caminhos para o mercado, apesar de ser muito sacrificante, nós três sabemos disso, né? Mas eu acho que se eu fosse hoje um recém-formado, eu manteria Brigaria. exatamente o que eu fiz. Eu acho que eu faria a residência formal, uma boa residência, estudaria muito, passaria na prova de título, porque isso no final vai diferenciar, eu acho, né? Eu acho que assim, quanto pior a formação do médico, fica um gap muito maior entre um médico mal formado e o médico bem formado. Antes você tinha meio que, era um equilíbrio, porque você não tinha faculdades muito ruins e não tinha residência muito ruins, né? Hoje eu acho que você já tem, infelizmente, isso. Então eu E até recomendaria... parafraseando do que você sempre fala, né? Da trajetória e do destino. Então, você só ter o título
Às vezes as pessoas falam, ai, o que eu vou fazer com esse título? Exatamente. Realmente, esse é só se você estiver olhando só pro destino, mas se você olhar pra trajetória, o que você fez pra conquistar esse título é o que realmente importa, né? Travessia, né, do Guimarães Rosa. É mais ou menos isso. Olha só, você Viu? tem até Guimarães Aprendeu. Rosa, hein? Poético. Rapaz! Queria te agradecer em nome aqui do Mata Talks pela conversa. Acho que foi muito enriquecedora. Já que o compliance vai ficar. Pode dar beijo, não? Não, só depois que desligar a Tá câmera. O horário não permite. O horário não permite. Mas muito obrigada. Deixem suas dúvidas, sugestões, perguntas. Sugestão de novos temas. Esse foi um tema sugerido e a gente trouxe. Difícil pra gente também. Acho Muito que traz difícil. as nossas próprias dificuldades, né? Então, a gente Mas tá é aí. justamente pra sair da caixinha. Sim, exatamente. Pequenos cortes no Instagram, integral no Spotify e no YouTube. Muito obrigada. Você sabe, antes de encerrar, que eu fiquei com medo desse convite, porque eu achei que eu vim aqui ter que falar de mieloma, né? Você sabe que eu não sei muita Bom, mas coisa há de uma mieloma, né? interface entre Apesar de que na mieloma- residência a gente compartilhou pacientes, daí eu e a Natália. Vamos conversar que há uma interface muito grande entre A ortopedia e gente mieloma. precisa achar algumas interfaces aí de E- ortopedia e hematologia. E eu vou te falar, tem muito casal ortopedista Muito, e muito. mulher, homem ma- ortopedista e mulher hemato. Muita A gente conhece interconsulta, né? alguns, exatamente. Bom, pessoal, obrigado meninas pelo convite, é uma honra estar aqui. Se quiserem me seguir, @dr Dr. Gabriel Ferraz Ferreira no Instagram, tá? Tem o meu podcast também, né? Footer Ankle Podcast, também tá convidado, é bem específico o tema, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.